Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho por intermédio desta filmagem trazer a vós um pouco mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo do número 18, versículo 22 a seguir. Vamos ler a história do Deus desconhecido, a qual Paulo estava pregando. Vivemos, amados irmãos, em um mundo cercado de concupiscências, cercado de pecados, cercado de erros, cercado de julgamentos, cercado de calúnias. Muitas vezes somos mal falados, muitas vezes somos criticados por pregar o Evangelho. Mas é este o nosso chamado, é este o meu meio de viver. Eu adoro e amo fazer o que eu faço, pregar o Evangelho do Senhor. E agora eu trago a vós, então, através dos meus testemunhos, através dos estudos, através daquilo que o Espírito Santo de Deus dá-me a entender, venho até vós levar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. Pois há muitas almas aí fora que estão perdidas, que necessitam de uma palavra, necessitam de uma história para poder prosseguir. Então convido os irmãos que abram as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E estando Paulo no meio dos Areópagos, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Grave bem essa palavra: ao Deus desconhecido. Esse, pois, vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servidor por mão de homens, como não necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todas a vida, a respiração, a todas as coisas. E de uma só vez fez toda a terra, toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amados irmãos, vemos que quando Paulo se converteu ao Evangelho, ele começou então a pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não medindo circunstâncias, não medindo caminho, não medindo desafios que ele ia ter que enfrentar. O intuito dele era de pregar o Evangelho. E chegando então até Atenas, junto com os areópagos que ali estavam, os varões, começaram a interrogar ele, que Deus que ele estava pregando. E ele falava: Eu prego o Deus desconhecido, o Deus que está escrito naquele altar. E para entendermos melhor essa história, eu convido você a entrar comigo no Manancial do Espírito, a voltar um pouco na história. É estudando que se aprende. Nós temos que aplicar nossos recursos e nossos estudos para que possamos estar sempre atentos para não sermos enganados pelo inimigo. Para entendermos um pouco melhor sobre Atenas e sobre o Deus desconhecido, convido os irmãos a voltar a 600 anos antes de Cristo, que quando Atenas estava passando num momento difícil, num momento de tribulação, para todos os lados que você olhava havia defuntos, havia corpos espalhados, havia pessoas chorando, e a mortandade não se cessava naquela cidade. Porém, voltando um pouquinho mais antes da história, diz a palavra que o Senhor, os estudos, que o rei Megalix, ele fez um pacto com outro rei, mas quebrando o pacto e matou o rei. Então logo em seguida veio todas as tribulações para aquela cidade, Atenas. Para onde você olhava havia morte, para onde você olhava havia o defunto, para onde você olhava havia desespero naquela cidade. Mas
Porém, Atenas era cercada de templos de deuses pagãos. Vou citar alguns para que você possa estar estudando sobre eles também em sua casa. Entre os deuses que se destacavam-se Zeus, Deus dos céus e Senhor do Olimpo, Hera, esposa e irmã de Zeus, Poseidon, Deus dos mares, Deméter, deusa da agricultura, Hestia, deusa do lar, Ares, deus da guerra, Atena, deusa da inteligência, Afrodite, deusa do amor e beleza, Dionísio, deus dos vinhos, do prazer e da aventura, Apolo, deus do sol, das artes e da razão. O que vejamos de interessante nesses pequenos trechos que lemos? Uma cidade cercada de deuses pagãos, de templos, e eles não podiam fazer nada para evitar aquela mortandade, aquela praga que tinha chegado até Atenas. Porém, o rei, vendo que os seus magos, os seus feiticeiros, os deuses pagãos daquela cidade não estavam resolvendo nada, não estavam acessando a mortandade, porque de uma forma e outra olhando, parece que o homem da foice tinha passado naquele lugar e estava fazendo a devastidão, estava acabando com tudo, estava matando todas as pessoas. Porém, então o rei manda uma frota de seus soldados à ilha de Quenossos, Creta, para buscar um homem chamado Epimênides. Pegou um grupo de soldados e falou: vai até a ilha na costa, em Creta, e busca Epimênides, que eles acreditavam ser um profeta. Falava: traga ele para mim, para que ele possa invocar o Deus dele, porque cremos que isso aqui é trabalho de alguma divindade. Não é possível morrer tanta gente assim por um erro que eu cometi. E esses deuses que estão aqui, Deus Hera, Deus Dionísio, Deus Poseidon, Deus Apolo, Deus Atena, eles não estão resolvendo. Traga Epimênides então, Epimênides, porque ele pode invocar o Deus dele, então Deus possa fazer um milagre, quem sabe. Então foram até a ilha de Costra, chamando Epimênides, e falou: Epimênides, lá em Atenas está uma mortandade só. Para todo lado que você vê, olha e você vê corpos esparramados no chão, mortos, defuntos, já cheira mal, carniça dentro da cidade. Porém o rei manda chamar você para ir até lá, para ver o que você pode fazer. Então Epimênides começa a andar para lá e começa a andar para cá e começa a pensar: pô, uma cidade grande como Atenas, cheia de deuses pagãos que eles adoram, eles não podem resolver nada? Esses deuses não podem ajudar? O soldado, porém, abaixou suas cabeças e ficaram quietos. A minha conjectura humana. Então Epimênides montou no navio e foi para Atenas. Chegando em Atenas, ele ficou de boca aberta. Para todo lado que ele olhava, ele via corpos no chão esparramado, ele via as pessoas em choros, luto e muito odor naquela cidade. Porém, ele passou na rua e viu o altar de deuses para todos os lados. Olhava para a esquerda, via a deusa Eras. Olhava para a direita, Deus Demétrio. Olhava para a frente, Deus Apolo, Deus Atena. E ele pensou: esses deuses não valem nada. Vocês estão adorando deuses que não têm força, que não têm poder. Porém eu vou invocar o Deus verdadeiro, e ele vai fazer a obra nesta cidade. Então ele pediu para o rei que mandasse para ele ovelhas e colocasse em jejum a noite inteira, e no outro dia soltasse elas. Aquelas que se ajoelhassem e não comessem, elas seriam dignas de sacrifício, e aquelas que comessem podiam soltar no pasto. Porém o povo já ficou duvidando: nossa, mas como é que pode? As ovelhas a noite inteira em jejum, quando soltar, a primeira coisa que elas vão fazer, vão comer. Já é instinto, é do animal. Porém, este foi o pedido de Epimênides. Pediu as ovelhas e pediu também homens para trabalhar na construção do templo. E no dia seguinte, então, começaram a construir o templo. Um pequeno tabernáculo com uma portinha pequena, e ali ele escreveu: coloca o nome de O Deus Desconhecido,
Tinha Deus Aera, Deus Apolo, Deus Poseidon, porém esse altar escreve o Deus desconhecido. E assim escreveram. E logo que amanheceu, soltaram as ovelhas, e algumas ficaram de joelho e outras começaram a pastar. O povo da cidade ficou de boca aberta por ver este milagre. Então pegou aquelas ovelhas, sacrificou no altar, e ele invocou o Deus dos céus. E imediatamente cessou a morte naquela cidade. Então o povo começou a glorificar e exaltar ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus desconhecido, a qual Epimênides estava pregando naquele dia. E o povo começou então a largar aqueles deuses de lados e começou a adorar o Deus verdadeiro. Mas então, passados-se os tempos, passados-se os anos, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, vem então, vai se estando do período intertestamentário, de Malaquias até Mateus, dá 600 anos antes de Cristo. E depois de Cristo, ganhamos, mas pelos cálculos teológicos, aos 30 anos. O apóstolo Paulo estava pregando e chegou então até Atenas, aquela cidade que outrora adorava deuses estranhos, que outra hora sacrificava deuses estranhos, mas um dia chegou um homem chamado Epimênides, mostrou que existia um Deus verdadeiro nos céus e que operava um milagre, e operou um milagre naquela época. Porém, se passado esse intervalo de anos, o povo foi se acomodando, e parou no meio do caminho, voltou aos velhos costumes, começou a adorar deuses estranhos novamente, começou a sacrificar a deuses estranhos novamente. Porém, apóstolo Paulo chega a Atenas, depois de 635 anos daquele acontecido. Então começa a ver Atenas, começa a pensar através da história e começa a imaginar então, aquela época. O povo deixou de adorar aqueles deuses estranhos. Deus operou um milagre, mas porém eles voltaram para trás. Vejamos, amados e queridos irmãos, que nos nossos tempos atuais é da mesma forma, infelizmente. Muitos vão para a igreja, começam a receber bênçãos, começam a ser abençoados, mas começam a se acomodar, se aconchegar dentro do seu lar, começam a trocar Jesus por pizza, Jesus por coca, começam a trocar Jesus por um programa, por um filme, começam a trocar Jesus por algum festival e não vão na igreja. Começam a se afastar de Jesus quando pensam que não, já estão perdidos no mundo aí fora, como de outra hora. Jesus vai, tira ele do lamaçal do charco de ouro, limpa seus pés, limpa sua vida, cobre com seu sangue carmesinho, faz dele uma nova criatura, põe o alto montouro para pregoar o evangelho, mas porém ele volta a cair e volta para o passado a comer de seu próprio vomito. E Atenas se encontrava nessa mesma situação quando o apóstolo Paulo chegou até ali. E falou, nossa, como pode uma cidade dessa, que outra hora foi templo de adoração, que outra hora, quando Epimênides estava aqui, neste altar chamado Deus desconhecido, ele estava pegando um Deus de poder, ele estava pegando um Deus que faz maravilhas, que opera milagres, que transforma a vida do homem, que restaura o homem. E agora Atenas continua nessa mesma situação. Passado esse tempo, ele olhou para os aerópagos que estavam ali e falou, eu estou pregando ao Deus desconhecido, ao Deus que muitas das vezes você pensa, estou bem, tenho saúde, tenho as vestes para vestir, não me falta alimento para mim, para a minha família, não me falta um cobertor na noite fria, nem um refrigério na época do calor, mas se esquece da onde que vem todos esses privilégios. Eu quero vos dizer, o Deus desconhecido que estava na época de Atenas, abençoando aquele povo que ali estava, ele se encontra ainda em nossos dias atuais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre será. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus das coisas pequenas e o Deus das coisas grandes. Seja como você quiser enxergar, ele vai ser. Crendo você ou não, ele continua sendo Deus. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor diz assim, que bem-aventurado é o homem, é a nação cujo Deus é o Senhor.
Bem-aventurado é o homem que tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que não tem a ira. A palavra santa do Senhor diz: irais, mas não pecais. Vemos, irmãos, todos os instantes ligamos as nossas televisões. O mundo está tão cercado pelos demônios que a todo momento que você liga a televisão, você vê uma cena de assassinato, cena de homicídio, cena de latrocínio, roubo seguido de morte. Porque pessoas se iraram e deixaram a raiva entrar dentro de ti, deixaram Satanás tomar suas vidas e começam a fazer coisas que desagradam a Deus. Da mesma forma que aquele povo deixou de adorar a Deus na época de Atenas, a humanidade nossa está deixando de adorar a Deus hoje. Com pequenas coisas, estão irando, estão se revoltando. Pai matando filho, filho matando pai, matando mãe. Homens matando homens em trânsito, em pedestres. Homens matando pessoas em cadeias. Eu quero vos dizer que ainda não é o fim. A Bíblia diz que houveria rumores e tremores de terra e guerra por todos os lados. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, mas ainda não será o fim. Mas eu quero vos dizer, não é o fim, mas está muito perto. Pois todos os sinais estão se acontecendo. O povo está virando a costa para a palavra de Deus. Estão deixando de ler o Evangelho do Senhor. Estão deixando de estudar para aperfeiçoar o seu paladar espiritual. Porque a Bíblia diz: enchei-vos o Espírito. E a Bíblia ainda diz que a palavra sem a graça é morta, e a graça sem a palavra também é morta. Temos que ter graça e temos que ter sabedoria para podermos juntos andarmos e pregarmos o Evangelho do Senhor a povos, tribos, línguas, raças e nações. O meu nome é Fabiano Gomes Ponciano, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Belém, e este é o meu chamado, de ministrar a obra do Senhor, em tempo e em fora de tempo. Deus tem este chamado para com a minha vida. Satanás tentou muitas das vezes tentar me destruir, tentar me jogar no chão, tentar acabar com o meu ministério. Mas, porém, quem me chamou não foi homem, não foi mulher, não foi pastor, não foi político. Quem me chamou foi o Senhor dos Senhores, o Deus vivo de Israel, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para nos dar direito de vida e vida com abundância. Aleluia. E assim eu quero terminar este pequeno vídeo com uma pequena oração para o seu coração, para a sua alma. Pai querido, Deus de honra, Deus de glória, te glorifico, Senhor, por poder estar em tua presença, Senhor, nesta tarde, Senhor, de quinta-feira, para mais uma vez, Senhor amado, estar aqui através deste programa de áudio e vídeo, Senhor, para publicar, aclarar e esclarecer tua santa e gloriosa palavra, para entrar um pouco, Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Pai, na história, Senhor. Eu vos peço no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo que o Senhor visite a cada coração, a cada vida daqueles que ouviram, Senhor amado, e puderam, Senhor amado, perceber a importância, Senhor, do estudo em suas vidas. Eu vos peço que o Espírito Santo do Senhor vá em encontro em cada um, salva, batiza com o Espírito Santo, liberta, Senhor amado, e acampa anjos poderosos ao redor de seus lares, e cobre-os com sangue cabecinho, Senhor. Em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo vos peço. Abençoa, Senhor, ele agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu profetizo a bênção em sua vida, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.